Bom dia a todos. Que o Espírito Santo de Deus os inspire e toque seus corações por meio desta mensagem. Ao longo da vida, entramos em contato com muitas pessoas. As primeiras pessoas com quem interagiremos são naturalmente os membros da nossa família próxima. Mais tarde, conheceremos os membros da família mais distantes. Estes normalmente formariam nosso círculo social interno. É com eles que passaremos a parte do nosso tempo. Com o passar do tempo, faremos parte de outros grupos, como alunos da escola ou faculdades, alguns dos quais nos tornaremos mais íntimos. Na maioria das vezes, é aqui que nossos amigos vêm. Alguns encontros são mais esporádicos, como entrar uma loja e conversar com o lojista. Algumas pessoas nunca mais nos encontraremos e outros se tornarão muito próximas de nós até entrar no nosso círculo social íntimo. Muitas vezes ficamos muito íntimos de alguns deles e os deixamos entrar em nossa vida pessoais, compartilhando com eles nossos segredos mais profundos. Agora, para alguns de vocês que se tornaram cristãos, tenho a seguinte pergunta: você encontrou Deus? Se você pediu a Deus para se tornar o Senhor da sua vida e aprendeu sobre Ele através da leitura da Bíblia, mas você realmente encontrou Deus? Provavelmente que não. Fica tranquilo, nem eu. Eu gostaria de ter visto Ele, mas eu não o vi. Claro, tive vários encontros com meu Criador por meio do Espírito Santo durante minha caminhada cristã. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero encontrar Deus e eu quero vê-lo. Você deve pensar que eu sou presunçoso. Eu não sou. Se outros ouviram, por que não eu? Você acha que existe uma diferença entre os tempos bíblicos e hoje? Deus confirma em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, sabemos que Ele é sempre o mesmo. Sim, Ele é o mesmo no Velho Testamento como é hoje. Deus se encontrou com as pessoas então, por que não agora? Vamos falar sobre alguns exemplos. Em Gênesis 3, versículo 8 a 19, Adão e Eva caminharam com Deus no jardim de Éden. Sim, eu sei, eles tinham sido criados recentemente, mas eram seres humanos como você e eu. Isso foi antes da queda. E assim será também quando entrarmos no reino. Nesse interim, vivemos aqui na Terra, assim como os personagens da Bíblia. E ainda alguns encontraram Deus. Vamos ver. Caim deve ter visto Deus pessoalmente. De que outra forma ele poderia ter saído de diante da face do Senhor, como está escrito em Gênesis 4, versículo 16? A conversa entre Deus e Caim é claramente descrita nos versículos 6 a 15 de Gênesis 4 e confirma que Caim realmente estava na presença de Deus. Já Abrão, um homem simples, recebeu em Gênesis 12, versículo 1, instruções de Deus para deixar seu país e a casa de seu pai e ir para outro país. Em seu caminho para esta nova terra, as Escrituras, em Gênesis 12, versículo 7, nos dizem: e apareceu o Senhor a Abrão, para confirmar sua promessa desta nova terra. Aparecer significa ser visto fisicamente. Então Adão viu Deus pela primeira vez. Mais tarde, em sua vida, o que é relatado em Gênesis 18, versículo 1, Deus apareceu novamente a Abrão nos carvalhais de Mamré. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, em Gênesis 15, versículo 5. O versículo 2 de Gênesis 18 nos diz que 3 varões estavam em pé junto a ele. Estes eram o Senhor e 2 anjos. Como sabemos disso?
porque no versículo 22 lemos que viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O Senhor assim ficou com Abraão, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, de Gênesis 19, versículo 1. Assim sabemos que os 2 homens que foram para Sodoma de Mamre foram os 2 anjos que chegaram a Sodoma. Então não pode haver dúvida que o terceiro homem que visitou Abraão em Mamre era Deus, pois é claramente mencionado que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Deus então apareceu 2 vezes a Isaac para confirmar e lembrá-lo da aliança abraâmica. O Senhor também apareceu a Jacó, Gênesis 28:13, diz que o Senhor estava acima dela, que é a escada, e reconfirmou a aliança com ele. Em outro momento, Jacó lutou com Deus em um lugar que ele chamou de Peniel, e em Gênesis 35, versículo 9, diz que apareceu Deus outra vez a Jacó. As aparições de Deus continuaram, mas vou poupar você dos detalhes de ele ter sido visto uma ou mais vezes por Moisés, os líderes de Israel, Miriam, Abraão, Balaão e até mesmo uma jumenta viram Deus. Outras pessoas também viram Deus, como Josué, Gideão, etc. A lista seria muito longa para ser mencionado aqui. Então aí vem minha pergunta novamente. Se tantas pessoas viram a Deus, por que não o vemos? Aqui devemos nos lembrar de um fato. Em Êxodo 33, versículo 20, Deus diz muito claramente: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém na terra jamais viu a face de Deus. O que alguns viram é uma manifestação visível de Deus. Moisés pediu a Deus para ver sua glória. Deus respondeu, mas disse a ele que ele não podia ver seu rosto, mas que iria a pregar ou dizer-lhe o seu nome. Moisés só via as costas de Deus. Mais tarde, no capítulo 34, quando Moisés subiu a montanha com as tábuas de pedra, o versículo 5 nos diz que se pôs ali junto a ele e ele apregoou o nome do Senhor. No versículo 6, passando pois o Senhor parente a sua face, descreveu quem ele era. Moisés não precisava ver a face de Deus. Quando Moisés pediu a Deus para vê-lo, ele estava basicamente perguntando: quem és tu? Fala-me mais sobre ti, quero conhecer-te. Para compreender as aparições de Deus, devemos considerar o fato de que essas foram apenas parciais, revelando em cada circunstância um atributo específico, o traço de caráter dele mesmo. Devemos também considerar que a maioria dessas aparições foram visões ou avistamentos espirituais de Deus. Nessa hora, quando Deus permitiu que os homens ver ele, na verdade, ele permitiu que o homem tenha um vislumbre do mundo espiritual no qual dá uma revelação parcial de si mesmo. Deus não é inacessível. Ele nos chama e diz, assim como disse a Moisés em Êxodo 33, versículo 21, eis aqui um lugar junto a mim. E assim como Moisés, poderemos ir e ficar na rocha perto de Deus. Mas quando Deus passou, ele protegeu Moisés, colocou-o em uma fenda da rocha e colocou sua mão sobre ele para que ele não morresse. Assim também para nós. Agora vamos considerar as diferenças entre os eventos de aparecimento no Antigo Testamento e aqueles do Novo Testamento.
O Antigo Testamento é sobre Deus instruindo seu povo sobre como viver, dando-lhes leis a serem seguidas, seus estatutos e mandamentos. Esses mandamentos de Deus, de você deve e você não deve, foram estabelecidos para conduzir os israelitas no caminho correto que deveriam seguir para que ele fosse o seu Deus e eles seriam o seu povo. O Novo Testamento, entretanto, é sobre Deus aparecendo na terra nas pessoas de Jesus Cristo. Jesus já não dizia, não farás, mas bendito és. Sua graça e compaixão fora tão grande por nós que ele, em obediência a Deus Pai, se sacrificou para que nós, seu povo, pudéssemos nos aproximar de Deus por meio da reconciliação do seu precioso sangue. Moisés desejava tanto ver a Deus que pediu, rogo-te que me mostres a tua glória. Mas Deus lhe disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Nós hoje temos mais privilégios que o Moisés. Temos acesso direto ao trono da graça por meio de Jesus Cristo, que está assentado para sempre à destra de Deus. E se não é muito melhor que apenas ver Deus? Poder falar com Ele diretamente no meio da oração, permitindo que nossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus. É por isso que podemos dizer que vemos Deus através do nosso Espírito, estando em comunhão com Ele através do seu Espírito. Existem, entretanto, condições a serem cumpridas para alcançar esta comunhão. Quando você olha para a vida de todos os homens de Deus que mencionamos anteriormente, notamos as mesmas características em suas vidas. Eles eram pessoas que temiam a Deus, obedeciam aos estatutos dele e que andavam nos seus caminhos. Embora eles, naquela época, tivessem pouca informação sobre quem era Deus, eles ainda confiavam nele e o adoravam como o único Deus verdadeiro e seguiam suas instruções. Eles confiavam nele para tudo, para orientações, para leis, para água e comida. Ele foi o Deus que ganhou suas batalhas, vencendo todos os seus inimigos e colocando-os sob seus pés. Ele foi o Deus deles que resolveu todas as situações que eles encontraram em suas vidas. Quando eles se voltassem para Ele, Ele perdoaria as suas transgressões e os curaria em sua terra. Devemos ser como nossos antepassados. Devemos começar confessando nossos pecados e confiar em Deus. Segundo a grandeza da tua benignidade, perdoaria nossas iniquidades e transgressões. Depois de fazer isso, podemos progredir para purificar nossas vidas e erradicar tudo o que o desagrada. Sair do mundo e entrar em uma nova dimensão que é uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Em outras palavras, devemos viver uma vida pura e santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A diferença com nossos antepassados é que recebemos instruções específicas de Jesus. Ele nos disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em seguida, Jesus acrescenta uma promessa, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Repara que Jesus não disse estarei contigo, mas estou contigo. Isso significa que Ele está ao nosso lado por meio do Espírito Santo e nos ajuda sempre, intercedendo por nós, junto a Deus Pai, a cujo lado direito está sentado. Com todos os fatos acima, do nosso lado,
Como é possível não ter comunhão com Deus? Bem, lembra-se da parábola do semeador. Jesus explicou que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Portanto, devemos tomar cuidado, redobrando, para ficar perto de Deus, lendo a sua palavra diariamente, sem falta. Então, é claro, há nosso inimigo mortal. Ele tentará destruir o seu relacionamento com Deus de qualquer maneira, e geralmente faz isso sem você perceber que está acontecendo. Seja cuidadoso. Ele conhece você melhor que você. Ele conhece você desde você nasceu e fez uma anotação de tudo que você fez em sua vida. Ele tem um registro completo de você e se lembra de coisas que você esqueceu há muito tempo. É aí que reside o perigo. Ele usará os problemas pelos quais você passou em sua vida e os explorará em seu proveito, afastando-o lentamente de Deus. Eu mesmo sou frequentemente atacado em minha mente. Ele vai, por exemplo, tentar de me empurrar de volta aos velhos hábitos ruins. Então eu perco meu foco na tarefa em mãos. Ele faz isso tão suavemente que você não percebe o que está acontecendo. Coloque como capacete a esperança da salvação, olhando para a coroa da justiça que me está guardada. Não deixa o diabo vencer. A batalha contra o pecado ou a desobediência é sempre vencida na mente. É a vontade dele contra a sua. Deuteronômio 31, versículo 6 nos instrui: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus, o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Que verso magnífico! Que promessas maravilhosas! O Senhor Deus vai conosco e Ele nunca, jamais nos deixará, nem nos esquecerá. Ele está conosco em cada batalha e em cada vitória. Depois de ter feito tudo o que nos podemos para ser santo, você será capaz de começar e desfrutar de uma nova amizade com Deus e encontrará pessoalmente o seu Deus. Construa esta comunhão, fica perto dele, pois é aqui que sua graça abunda. Quero terminar com este lindo encorajamento que encontramos em Isaías 41, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que Deus te abençoe e te mantenha seguro. Amém.